A história a seguir é real e será contada exatamente como aconteceu, ou como nossas fontes e entrevistados nos contaram. Um aviso: esse episódio faz menção à tortura e outros tipos de violência. Por las noches, Abel de Alencar cumpría su misión prohibida. De noite, Abel de Alencar cumpria sua missão proibida. Escondido no escritório de Brasília, ele fotocopiava noite após noite os papéis secretos dos serviços militares de segurança, que chamavam de interrogatório o que era tortura e de enfrentamento o que era assassinato. Em 3 anos de trabalho clandestino, ele fotocopiou 1 milhão de páginas. Um confessionário bastante completo da ditadura que estava vivendo seus últimos tempos de poder absoluto sobre as vidas e os milagres do Brasil inteiro. O que você acabou de ouvir foi um trechinho de uma crônica do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que você certamente conhece. Talvez pelo Livro dos Abraços, ou mais provável, por ser o autor do clássico As Veias Abertas da América Latina. Quem leu esse trecho pra gente agora foi o Eric Nepomuceno, principal tradutor da obra do Galeano no Brasil. Já que alguém precisava ler em voz alta esse trecho pro nosso podcast, a gente foi logo bater na porta do Eric. Ou melhor, no WhatsApp dele. Me diz se ficou direito ou se eu tenho de gravar outra vez em português. Abraço. O Galeano escreveu essa crônica inspirado numa história real, a história de Abel de Alencar. E é essa história que nos interessa contar aqui. No comecinho de 1980, o Abel tinha 17 anos e morava em Brasília. Ele é da mesma geração de caras como Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, que estavam na boca do gol para lançar o Legião Urbana. Mas o Abel não tinha tempo para música. O instrumento dele era outro. Ele trabalhava o dia todo e às vezes também por las noches, como disse o Galeano aí, numa salinha apertada que ficava num edifício enorme. Um treme-treme recém-inaugurado no coração do setor comercial sul. O edifício Ceará reunia negócios de gente de todo tipo. Lojas de eletrônicos, livrarias, alfaiates, casas lotéricas, advogados, dentistas. Ali, mais precisamente no 7º andar, na... Sala 702. Exatamente, na sala 702, o Abel e um colega operam quase sem parar 2 máquinas de xerox. E sim, você já deve ter adivinhado que esse aí que falou agora é o Abel. Eram 2 máquinas xerox, uma de grande potência e uma pequenininha. Como eu não tinha experiência, eu ficava na pequenininha. O volume de processos, os IPMs, assim, processos com 10 mil páginas, grandes, processos grandes, muitos volumes, 10 volumes, 15 volumes, né? Pela crônica do Galeano, talvez você já tenha entendido que o Abel estava numa das pontas de um esquema ultra secreto financiado por uma organização religiosa internacional. Agora, se você não sacou ou não faz ideia do que eu estou dizendo, é melhor você dar uma paradinha aqui no seu tocador e escutar o primeiro episódio dessa série. Lá você vai descobrir que lance é esse de xerocar processos intermináveis, subtraídos do Superior Tribunal Militar, e por que raios o Abel passava las noches debruçado sobre a máquina copiadora. Nós conseguimos copiar 98% dos IPMs. Foi uma façanha, sabe? Eu fico até meio arrepiado, porque na época eu não tinha consequência do que eu estava fazendo. Chegar até o Abel em 2025 para gravar essa entrevista com ele não foi uma tarefa simples. A gente não vai entrar nessa história por enquanto, mas o que você precisa entender agora é que a empreitada de copiar todos aqueles processos em plena vigência da ditadura militar exigia muita estratégia e cautela. No começo, o Abel nem sabia o que ele estava xerocando. Recém-chegado na capital, conseguiu emprego de operador de fotocopiadora com um amigo do pai, o advogado
Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Como o Sigmaringa era um advogado dos presos políticos, e meu pai era do Partidão, também já tinha sido preso algumas vezes, ele era muito amigo do meu pai. E aí, quando ele precisou de um funcionário para tirar essas xerox, meu pai me indicou, porque eu tinha mudado para Brasília e estava à toa. O Sigmaringa não era somente um advogado de presos políticos. Ele era um dos grandes nomes da advocacia em Brasília. Naquela época, ainda bastante jovem, aos 35 anos, o Sig, como os colegas o chamavam desde os tempos da faculdade, era também conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e vice-presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia, a mesma entidade que uniu o Luiz Eduardo Greenhalgh e a Eni Raimundo Moreira no episódio anterior. Alguns anos mais tarde, o Sig vai ser eleito deputado constituinte pelo PMDB, vai engrossar o racha que deu origem ao PSDB, disputar o governo do Distrito Federal e, na virada do século, migrar para o PT, a tempo de se eleger novamente e se tornar um dos deputados mais leais ao presidente Lula no primeiro mandato dele. Tanto é que nos primeiros anos do século XXI, o Sig se tornou um dos homens de confiança de Lula, a ponto de ser convidado 2 vezes por ele para ser ministro do STF. E recusar o convite 2 vezes. Nunca antes na história deste país. É verdade que o Sig sempre se justificou, dizendo que não tinha se preparado para isso, que não estudou para ser um constitucionalista, que nunca passou de um advogado comum. Vê se pode. Seja como for, o Sig foi quem tornou possível a audaciosa tarefa de copiar os processos. Aí montaram uma salinha de xerox lá no setor comercial, né, no edifício Ceará. Puseram um rapaz lá, que eu não vou falar o nome, porque hoje ele é oficial da Polícia Militar, da Reserva, e eu fui trabalhar com ele. Para o Avel, aquilo não passava de um trabalho convencional e muitas vezes enfadonho. Quando eu comecei, para mim era um serviço qualquer, garoto, 18 anos, pensei que eu estava desempregado, né? Quando eu comecei a ver o que eu estava coletando, né, xerocando, eu falei, nossa, isso aqui não é brincadeira de criança, não. Aos poucos, Avel foi reparando no conteúdo das páginas que xerocava. A cada novo processo, a curiosidade ficava mais forte, até que ele se viu lendo depoimentos inteiros de presos políticos que descreviam em detalhes as torturas que sofreram, como este da historiadora pernambucana Dulce Pandolfi, que tinha 21 anos quando foi levada ao doicode do Rio de Janeiro. Que foi levada para uma cela, onde lhe deram um banho frio e, sob o pretexto de ensaboá-la, os torturadores alisavam o seu corpo. Que, ao retornar à sala de tortura, foi colocada no chão com um jacaré sobre seu corpo nu. Ou este outro depoimento, da jornalista Miriam Leitão, presa e torturada aos 19 anos. Apesar de estar grávida, que recebeu ameaças de sofrer pontapés em seu ventre, sendo que algumas vezes essas ameaças foram efetivadas, que as pessoas que procediam os interrogatórios soltavam cães e cobras para cima da interrogada. Outras vezes, os autos descreviam os assassinatos que os réus haviam testemunhado no cárcere, como fez Amelinha Teles ao narrar a execução de Carlos Nicolau Daniele em 1973. Que Carlos Daniele foi torturadíssimo durante 3 dias, pois a interroganda ouvia seus gritos até que faleceu. Que eles mostraram para a interroganda um jornal noticiando a morte de Carlos Nicolau Daniele, descrevendo que ele teria sido morto num tiroteio. Esses relatos deixaram o nosso homem que copiava bastante assustado. Aí eu fui falar com o Sigmaringa, falei, Sigmaringa, o que é aquilo que a gente está fazendo? Aí ele tentou desconversar, né, porque quanto menos gente souber, melhor. Era exatamente este o objetivo, evitar que cada engrenagem daquela linha de montagem soubesse mais do que deveria. E Avel era uma engrenagem muito importante. Se um dos colaboradores do projeto, qualquer um deles, fosse descoberto pela repressão e pendurado no pau de arara, havia pouco a ser aberto. Quase nada. É por isso que foi meio complicado chegar até o nome do Avel. Sigmaringa era a única conexão da equipe de São Paulo com ele. Para o resto do grupo, bastava saber que havia 2 caras que tiravam xerox e que o Sig tocava o barco com eles. Em 2025,
Quando começamos a reportagem que resultou neste podcast, o SIG já não estava mais por aqui. Nem o Eduardo Galeano. Quem mais poderia nos colocar em contato com o nosso homem que copiava? Nossa sorte é que o nome completo dele não é dos mais comuns. A história de como a gente chegou no nome dele e na crônica do Galeano a gente vai contar mais pra frente nessa série. Mas voltando a 1980, o Sigmaringa acabou abrindo o jogo para ele. Não todo, nem mesmo a metade, mas o suficiente para que a Vel soubesse o essencial. Eu só sabia que tinha que fazer porque era um combate à ditadura. Denunciar os crimes da ditadura. Essa informação desencadeou certas mudanças na rotina da salinha comercial. A primeira alteração foi em relação à segurança. Eles não podiam pisar em falso. Nós estávamos ainda no final da ditadura, mas era ditadura. Para eles dar um sumiço na gente, pouco custava. Agora eu tenho que trabalhar com mais cuidado, tenho que trabalhar com mais segurança, não abrir a porta para qualquer um. Não dá para dizer que antes disso a Vel abria a porta para qualquer um. Imagina, discrição e sigilo sempre foram palavras de ordem na sala 702 do edifício Ceará. Tanto é que não havia placa anunciando os serviços da firma, nem cartazes, panfletos ou anúncios. Ainda assim, havia um protocolo. Se pintasse alguém querendo xerocar alguma coisa, o Avel pararia de fazer o que estivesse fazendo para atender o freguês. O cliente tem sempre razão. Aí a gente começou a criar todo um sistema de segurança. Mas como a gente era muito jovem, era meio irresponsável. Nas horas vagas, quando não tinha processo para copiar, a gente enchia o chumaço de algodão e molhava com bastante água, e a gente estava lá no 7º andar e ele ficava pesado. Aí quando os policiais passavam lá embaixo fazendo patrulha, a gente jogava neles. Olha só que loucura. Pois é, olha que loucura. Enquanto a galera de São Paulo se desdobrava para manter o acervo em sigilo, mudando de endereço às pressas quando necessário e correndo da polícia mais que vampiro foge de crucifixo, os caras do Xerox cutucavam o leão com vara curta. Com mais sorte do que juízo, a Vel por pouco não passou para a eternidade 20 anos antes de ser eternizado por Galeano. Então a gente trabalhava assim, sabendo o perigo, mas ao mesmo tempo com a irresponsabilidade da juventude. Ao mesmo tempo, a revelação de que a essência do projeto era combater a ditadura e enfrentar a barbárie motivou os dois rapazes a redobrar os esforços e inovar. Esse projeto estava rolando uns 8 meses, não tinha copiado nada, meia dúzia de processos. Aí eu falei, se a gente descosturar o processo, tirar os clipes do processo e colocar ele empilhado do lado da máquina, e a gente cola o botão da máquina com durex e ela vai ligando automático, e só tem que passar a folha, pegar a folha e passar. Rapaz, foi uma revolução. Com o botão verde da copiadora fixado com fita adesiva, era só pegar o timing da máquina e sincronizar a virada de página com a passagem do feixe de luz responsável pela cópia. Um avanço e tanto para uma máquina ainda um tanto primitiva. Sigmaringa estava acostumado a pegar assim um processo por semana, daqui a pouco ele teve que começar a pegar um processo por dia. Quando a gente pegou prática, a gente estava tirando cópia por semana de 3, 4 IPMs. Nós conseguimos copiar 98% dos IPMs. 98% dos inquéritos policiais militares que repousavam na biblioteca do STM foram xerocados em pouco mais de 2 anos. Quase 1 milhão de páginas que narravam em detalhes as piores violações de direitos. Sistematicamente, essas milhares de folhas eram amarradas em fardos ou encaixotadas para serem despachadas para São Paulo, por terra ou por ar, a fim de dar continuidade à operação. O que fazer com tanta folha? Como proteger esse material? E mais, o que haveria de importante e pertinente ou revelador naquelas páginas? Eu sou Camilo Vanucchi e esse é o podcast Nunca Mais, uma série original do grupo Prerrogativas, o Prerro, produzida pela Nave Reportagens. Episódio 2: O Homem que Copiava.
Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, sou advogado. Na época em que o projeto foi elaborado, advogava sobretudo para perseguidos políticos do antigo regime. Sim, essa aí é a voz do SIG, o único ponto de contato com Avel de Alencar e o único brasileiro que recusou 2 convites para o STF. Nós não pudemos entrevistar o SIG para este podcast. Cheguei a entrevistá-lo uma vez, anos atrás, em 2017, para outro projeto. O Sigmaringa morreu em 2018. Sua morte foi amplamente noticiada por uma razão um tanto específica. A Justiça Federal do Paraná negou um pedido feito pela defesa de Lula para que o ex-presidente fosse autorizado a deixar a prisão para assistir ao enterro de Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Advogado e ex-deputado federal, Sigmaringa morreu nesta terça em São Paulo aos 74 anos. Essa gravação aqui, portanto, não foi feita por nós. Essa fala do SIG é parte de um depoimento que ele deu para o pesquisador Marcelo Zelic do Armazém Memória, ainda nos anos 2000. Então a ideia era pegar todos os processos que envolviam perseguidos políticos, né? Pessoas que respondiam a processos por suposta infringência à Lei de Segurança Nacional, né? E xerocá-los. Naquela época nós não tínhamos os meios que temos hoje para reproduzir cópias. No primeiro episódio, a gente já contou como foi que os advogados Luiz Eduardo Greenhalgh e Eni Raimundo Moreira conseguiram angariar o apoio do então cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, o financiamento do Conselho Mundial de Igrejas e puderam dar início à missão de reproduzir o maior número possível de processos para evitar que eles desaparecessem. A firma de Xerox, a empresa de fachada que a gente acabou de descrever, foi fundada com esse objetivo para dar vazão ao volume insano de páginas que o SIG teria de reproduzir. Tecnicamente, toda a operação começava no SIG. Sem ele, não haveria o que xerocar. Foi o SIG que assumiu a tarefa primordial de retirar os processos no Superior Tribunal Militar, o STM. Em 1980, quando ainda não existiam arquivos em PDF, telefones celulares com câmeras embutidas, nem portal da transparência, a burocracia para retirar essa papelada não era das mais simples. Os advogados podiam emprestar apenas um processo por vez e tinham necessariamente de devolvê-lo em 24 horas. Sobrou para o SIG, escalado por Greenhalgh e Eni, que costumavam recorrer ao colega sempre que precisavam de uma mãozinha em Brasília. Como eu advogava lá, conhecia todo mundo, eu ia ao arquivo e a minha justificativa era de que eu queria copiar para registro meu, né, para os meus arquivos, né, cópia dos processos nos quais eu tinha atuado. Então, não levantou nenhuma suspeita, era uma coisa razoável. Bom, talvez num primeiro momento não tenha levantado suspeita, mas parte dessa condição de estar acima de qualquer suspeita se devia às habilidades sociais do SIG. Escuta só como o Greenhalgh descreve o colega. Agradabilíssimo, boa praça, inteligente, cordato, entendeu? E ele, quando chegou lá na biblioteca, lá no arquivo do STM, ele foi fazendo amizade. Onde ele chegava, ele fazia amizade. Então, a Eni tem basicamente a mesma opinião. O Luiz Carlos é politicamente muito habilidoso. Além de bom advogado, ele é politicamente muito habilidoso. Todo mundo gosta do Luiz Carlos. Mas aquela história de não levantar suspeita durou pouco. Era processo demais. 2 ou 3 por semana. Acabou despertando a curiosidade de uma secretária do tribunal e a outra que dirigia o arquivo. E um dia ela falou assim, mas doutora Eni, que vocês querem tanto com esses processos? Eu falei, escuta, a anistia, ela não pegou todo mundo. E todo mundo está perguntando a gente, fui anistiado, não fui anistiado? A gente tem que examinar. E ficou por isso mesmo. O Greenhalgh vai além e sugere que a habilidade do SIG em fazer amizade acelerou o ritmo de retirada de processos da biblioteca do STM.
Isso depois que uma funcionária, bastante familiarizada com o material, passou a separar e a recomendar ela mesma as pastas que o SIG deveria retirar. A mulher que era diretora do arquivo ficou amiga dele. E aí ele vinha e tal. Ela ajudou ao Sigmaringa a lista dos processos que estavam arquivados. E depois passava para o Sigmaringa e o Sigmaringa foi tirando naquela ordem. Juntando isso e mais o botão da máquina de xerox fixado com durex, a coisa engrenou. Foi inaugurada a linha de produção. A etapa seguinte era despachar o material para São Paulo. E assim levei 2 anos. Mas eu tirava algumas peças, ao final de 10 dias, eu mandava pelos Correios para São Paulo. Nós funcionávamos lá no Instituto Sete Sapiência, né? Tínhamos uma sala, um conjunto de salas reservado, onde ninguém tinha acesso. Isso até que um vigia resolveu bisbilhotar onde não era chamado e a segurança nos sedes ficou comprometida, como a gente já te contou no episódio anterior. Mas até chegar nesse ponto, muita coisa aconteceu, começando pela montagem da equipe e pela definição dos papéis. Nessa primeira etapa, quem organizou o movimento foi o Greenhalgh. Foi ele quem escalou, podemos dizer assim, os primeiros integrantes da equipe que passaria a processar o material que chegava de Brasília. E por uma questão de segurança, optou por convidar apenas pessoas do seu mais estreito círculo de confiança, começando pela própria esposa, a Leda Corazza, e o amigo Paulo Vanucchi. A Leda era uma jovem socióloga recém-formada que logo se tornou uma espécie de coordenadora administrativa do projeto, responsável inclusive pela gestão financeira. A verba não era muita, o equivalente a $1.000 mensais para cada participante. A natureza do projeto, por outro lado, impedia que houvesse contratações, carteira assinada, essa coisa toda. Afinal, os trabalhos teriam de ser realizados nas sombras, sem deixar rastro ou vestígios. E o dinheiro, bem, ele era trazido da Suíça. E o dinheiro vinha, principalmente pelo reverendo Jaime Wright. Essa aí é a Leda. E vinha em espécie. A Leda conta que o religioso viajava a cada 2 ou 3 meses para Genebra e voltava para o Brasil trazendo maços de dólares escondidos numa doleira, por debaixo da roupa, dentro da cueca. E aí avisava, ou para o Luiz Eduardo, para mim, chegaram os chocolates. Era uma espécie de código. Às vezes, Leda ia buscar a remessa e ela vinha de fato acompanhada de chocolates suíços. Agora, em 2025, quando nos recebeu em seu apartamento para esta entrevista, Leda trabalha como psicanalista. Ela vai até o cômodo vizinho e nos mostra uma caixinha de madeira, baixa e pequena, com uma casinha e algumas palmeiras gravadas em marchetaria na tampa. A caixa do dinheiro. Foi da Madre Cristina. Essa caixa a Madre Cristina me deu. Ele falou, Leda, você guarda dinheiro aqui. Tinha uma chavinha desse tamanho. O outro integrante, convocado ainda em 79, foi o Paulo Vanucchi, que anos depois construiria uma trajetória no Partido dos Trabalhadores e ficaria 5 anos como ministro de Direitos Humanos do presidente Lula, entre 2005 e 2010. Foi na gestão dele, aliás, que o direito à memória e à verdade foi incorporado às diretrizes do Plano Nacional de Direitos Humanos e que se estabeleceram as bases jurídicas e políticas para a criação da Comissão Nacional da Verdade em 2011. Quando o Brasil Nunca Mais começou, Paulo Vanucchi era um ex-militante da Ação Libertadora Nacional, a ALN do Marighella. Ele havia passado 5 anos na cadeia e agora estava finalmente se formando em jornalismo. Como preso político, tinha sido defendido pela ENI e havia conhecido o Greenhalgh numa das muitas visitas do advogado a seus clientes em presídios políticos. Foi meu padrinho de casamento, depois eu fui padrinho de casamento dele também, e ele então começa a me contar que estava sendo planejada uma pesquisa assim, assado, etc. Tal, me deu mais detalhes. E se eu toparia trabalhar, se fosse confirmado mesmo.
Outros conhecidos chegaram em seguida. O Carlinhos Lichtenstein, que também tinha sido da ALN e tinha ficado preso por um período junto com o Vanucchi, foi um dos primeiros a se juntar ao grupo. Ele entrou com a Sônia Hipólito, sua companheira na época, também ex-guerrilheira da ALN. Em seguida, foram incorporadas 2 pesquisadoras que seriam de grande importância para o projeto: a socióloga Vânia Santana e a historiadora Ana Maria Camargo. Vânia era esposa do ator e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri, que você talvez conheça do clássico Eles Não Usam Black Tie, ou como o vô Orlando, do Lucas Silva e Silva, em Mundo da Lua. Ela tinha cumprido uma importante trajetória como atriz do teatro de arena, atuando nas peças Arena contra Zumbi e Arena contra Tiradentes uns 15 anos antes. Vânia também tinha se engajado no movimento pela anistia. E vinha para São Paulo grandes caixas em ônibus de Brasília a São Paulo. A gente pegava essas caixas, levava para o local onde o projeto era desenvolvido e, ao mesmo tempo, então, a gente retirava para esses questionários as perguntas, as questões mais importantes para, vamos dizer, dar uma certa reduzida, né, sintetizar um pouco o que estava dentro dos processos. Já a Ana Maria Camargo era professora do Departamento de História da USP e sabia organizar documentos como ninguém. Mais tarde, ela se tornaria uma das grandes referências em arquivologia do Brasil. A primeira grande colaboração dela foi no sentido de decifrar o escopo da pesquisa, os objetos sobre os quais o grupo deveria se debruçar. A primeira grande pesquisa fui eu que fiz também. Eu fui ao Tribunal Militar, que funcionava e funciona até hoje na Rua Doutor Vila Nova, e lá eu pesquisei toda a jurisprudência do tribunal para saber quais os processos que interessavam a nós. As duas logo implantaram os primeiros protocolos de como lidar com aquele material. O principal desafio era decidir o que fazer com os calhamaços que o SIG e o Avel mandavam para São Paulo. A Ana recebia o processo e dava um tratamento de classificação, numerava, processo número 1. Paulo Vanucchi acabaria assumindo uma espécie de coordenação política do grupo. E nós tínhamos entre nós as práticas necessárias daquele momento. No meu caso, vinha a militância da ALN. Cada militante deve saber estritamente as coisas do seu trabalho. Ninguém saia perguntando nada, assim, o que está fazendo, onde você foi. Então, não me cabia perguntar quem que vai cuidar, etc. Tal. A gente ia fazendo isso. No primeiro momento, o que o grupo fazia depois que o material chegava de Brasília era classificar os processos e guardá-los em segurança. Foi para isso, afinal, que o projeto tinha sido concebido. Mas antes que a equipe completasse 1 ano de trabalho, começou a se consolidar uma sensação de que era preciso ir além e fazer mais do que a simples classificação. Teve uma grande modificação, Camilo. Eu acho que essa modificação se deveu à equipe, mas se deveu, em especial, ao seu pai. Você ouviu direito. Nesse trecho da entrevista, o Greenhalgh disse seu pai. Ele se refere ao Paulo Vanucchi. A essa altura, você já deve ter reparado que nós temos o mesmo sobrenome. Nessa época aí, eu tinha acabado de nascer. Então, não tenho como lembrar de nada. Para ser sincero, tem uma pequena parte da história que eu guardei na memória, mas que eu vou contar apenas no próximo episódio. Por enquanto, quem vai desenrolar essa grande modificação a que o Greenhalgh se refere é o meu pai. Lá pela metade do trabalho, a gente então começa a chegar, não ainda clareza, qual é o tamanho do universo, 700 e não sei quanto, mas começa a ter uma visão mais ampla e, sobretudo, a discussão de que, olha, a tortura está presente, a tortura está lá, ela está verificada, ela está apresentada. E não vamos fazer uma análise jurídica só. Então começamos a registrar todas as... Então, assim, quem é que depois, em que dia, em qual auditoria, quais nomes ele citou, quais foram citados como torturador, como mandante, como não sei o que e tal. O
que o meu pai está dizendo é que os processos evidenciavam que a tortura era uma prática sistemática no país, estrutural, e não uma coisa conjuntural, esporádica, casos isolados de um ou outro agente. E tudo isso estava presente em documentos oficiais. Não era um excesso, era um modus operandi. E o grupo não poderia deixar de se ocupar desse levantamento. Então tinha uma riqueza disso e ninguém sabia, só os estudos, a leitura sistemática dos depoimentos começa a aparecer, olha aqui, Recife, Fortaleza, Bahia, Rio, Marinha, Aeronáutica, São Paulo. A análise dos processos avançava e a equipe precisava inclusive de uma expansão, conforme as cópias iam chegando de Brasília. Quando os trabalhos tiveram de deixar o Sede Sapiência em Perdizes, o local escolhido foi o salão paroquial de uma igreja na Alameda Franca, no Jardim Paulista. Nesse salão, chegaram a se reunir simultaneamente mais de 15 pessoas, dedicadas ao preenchimento de questionários. E nós tabulávamos dados de documentos oriundos dos processos do Superior Tribunal Militar, o STM. Dados como a organização política a qual pertenciam, se denunciavam terem sido torturados, se tiveram advogados, em que estado do país eles atuavam, em qual crime estavam enquadrados. Nós líamos os seus depoimentos da fase judicial e policial. A presença de pesquisadoras como a advogada Alice Yamaguchi, que acabou de contar o que lembra daquele trabalho, além da própria Leda Corazza, da Vânia Santana, da Ana Maria Camargo e de tantas outras, é o que fez o projeto evoluir de algo mais burocrático, como reproduzir e armazenar processos, para uma análise minuciosa das técnicas de tortura, dos locais utilizados para essas práticas, da cadeia de comando, enfim, de como funcionava o terrorismo de Estado contra os presos políticos. Como que funcionava? Você dava um processo para uma pessoa e um questionário, e ela ficava lendo todo o processo e identificando as coisas que estavam sendo solicitadas no questionário. Ele era uma meia dúzia de páginas, pergunta e 10 linhas em branco. Então era tudo assim, descreva sucintamente o processo. E mais tarde chegou-se à conclusão de fazer o questionário simplificado, que caminhou então para uma coisa mais próxima da múltipla escolha e que permitiu também lá no penúltimo ano a entrada da informática. A informática começava a chegar com tudo naquele comecinho dos anos 80. E logo, o QG do Brasil Nunca Mais precisou incorporar alguém que pudesse assumir o desafio de sistematizar todos os dados em planilhas enormes que pudessem ser processadas no computador. O responsável por essa parte foi o Cândido Pinto. Anos antes, Cândido presidia a União Estadual dos Estudantes de Pernambuco quando foi vítima de um atentado e ficou paraplégico aos 21 anos em 1969. Agora, no início dos anos 80, cadeirante, Cândido era técnico de informática no Instituto do Coração e conciliava o trabalho no hospital com o processamento de dados das denúncias colhidas dos questionários. Quem passou um bom tempo trabalhando junto com ele nessa parte foi o Carlinhos Lichtenstein. Começou tudo com TK-85. Parece um tablet, assim, né? E aí o grande progresso foi o CP500, que tinha disquete, né? E o disquete cabia 120 e poucos caras. Finalmente, uma última etapa mostrou-se fundamental na gestão do projeto, como bem lembrou Greenhalgh. O Jaime introduziu a ideia de fazer microfilmes e desses microfilmes irem para Genebra, no Conselho Mundial das Igrejas. Microfilmes são filmes fotográficos, também em rolo, semelhantes aos clássicos filmes da Kodak ou da Fuji, com 12, 24 ou 36 poses, lembra? Só que muito menores. Muito antes da digitalização, eles funcionavam como um instrumento confiável e prático que permitia condensar uma pilha enorme de documentos num rolinho minúsculo. Por questão de segurança, se amanhã ou depois da repressão desbarata
o Brasil Nunca Mais aqui em São Paulo, a equipe, o que nós estamos fazendo, nós estamos seguros com os microfilmes dos processos que a gente tirou em Genebra. Para que o grupo pudesse microfilmar os processos e mandar o backup para a Suíça, faltava um detalhe: arrumar o equipamento. A tarefa coube a Ana Maria. Como eu era professora na USP já nessa altura, de ilibada reputação moral, ninguém desconfiava que eu tivesse alguma coisa a ver com todo esse trabalho, né? Eu retirei uma máquina de microfilmagem lá do setor de documentação histórica, que funcionava no nosso prédio lá na USP. Essa máquina ficou emprestada sempre em meu nome, um empréstimo renovado, e foi com ela que nós fizemos esta digitalização, né, digamos, a microfilmagem, aliás. Pode ser que esse conceito de microfilme habite na sua cabeça um terreno ligado aos filmes de espionagem. E é bem por aí mesmo. Os processos narrando tortura e outros crimes horrorosos da ditadura eram fotografados nesses pequenos filmes e podiam ser transportados em malas, bolsos ou até dentro dos sapatos. Logo, o reverendo Jaime Wright passou a se ocupar também do transporte de microfilmes. Agora, a cada 2 ou 3 meses, ele ia para Genebra levando os microfilmes e voltava para São Paulo com os chocolates. Imagina a cena: um religioso embarcando com microfilmes enfiados na mala e nos sapatos no aeroporto de Guarulhos e 2 ou 3 dias depois pegando o avião de volta com bolos de dinheiro escondidos na cueca. Agora, imagina que o tráfico internacional de microfilmes não se limitava à rota São Paulo-Genebra. Deixa a Leda contar o que o reverendo armou para ela. Eu fui levar o microfilme do nosso projeto para o José Manuel Parada, que era um cara da Vicaria de Solidariedade do Chile, porque tinha outros projetos semelhantes ao nosso, aqui na América Latina. A pedido do Jaime, a gente queria passar para eles o nosso projeto para que eles pudessem usar como base para o trabalho deles lá. O José Manuel Parada era um sociólogo e escritor chileno que militava contra a ditadura do Pinochet. E é isso mesmo. O Jaime mandou a Leda levar um microfilme para ele, escondido na bota, em plena ditadura chilena. A gente marcou encontro num mercado municipal. E lá tinha lugar de comer, e a gente estava comendo, eu pego, dou o microfilme para ele. Ele estava no meio da comida, conversa ligeira, simpática. Mas rapidamente o clima pesou. Parou um pouco, ele olhou para mim e falou assim: tá bom, agora você vai que você ainda está em segurança. E eu estava comendo um marisco, parou aqui. Tá, então levantei e fui embora. Fui para casa da família onde eu estava. No dia seguinte peguei o avião, era previsto, voltei. Esse cara foi degolado depois. É aquela história da degola de 85. O caso dos degolados do Chile é emblemático do nível surreal de violência da ditadura chilena. O José Manuel Parada, pouco mais de 1 ano depois de receber o microfilme da Leda, foi sequestrado depois de deixar a filha na escola e foi encontrado decapitado ao lado de outros 2 professores, também opositores de Pinochet. Voltando à ditadura brasileira, que já respirava por aparelhos em 1984, agora o projeto entrava na fase final. Todos os processos tinham sido xerocados em Brasília e enviados a São Paulo. No salão paroquial da Alameda Franca, colaboradores se alternavam para dar conta das últimas análises. E um rapaz cuidava de microfilmar todo o material que faltava. Numa das entrevistas que fizemos com o Paulo Vanucci, ele nos disse que o nome desse rapaz era Zé do Egito. O nome José do Egito é um nome bíblico, bastante comum. As únicas pistas adicionais que eu consegui eram que naquela época o Zé do Egito morava na Vila Nova Jaguaré, então um bairro periférico, uma favela, próxima à cidade universitária, e que ele tinha uma atuação na paróquia, igreja católica, liderada por um padre que eu conheci,
o Roberto Grameson, mas que faleceu há alguns anos. Só que agora, 40 anos depois, ninguém tinha o contato dele. Caramba, se a gente já tinha encontrado o Avel, nosso homem que copiava, a gente tinha de encontrar também o Zé do Egito, o cara dos microfilmes. Levou quase um mês, mas aos poucos conseguimos localizar o tal José do Egito Sombra. Era esse o sobrenome dele. Uma operação que incluiu o diretor de uma escola, uma irmã missionária e uma troca de mensagens de WhatsApp quase frenética. Finalmente, numa manhã de sábado, o Zé do Egito, em pessoa, me recebeu na casa dele, em Osasco. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Eu tô bem, e o senhor? Eu tô tranquilo. A voz do papai. A minha voz parece a voz do meu pai? Parece, igual que parece. O Zé do Egito tinha apenas 16 anos quando foi recrutado pela equipe do Brasil Nunca Mais, para aprender na marra o ofício da microfilmagem. Quando o pessoal me contratou, eu tinha que fazer um curso de conhecimentos. Para conhecer a máquina, era a máquina da Kodak. Um menino que tinha trabalhado como engraxate antes de fazer supletivo. Microfilme é o seguinte, você bota um rolo de fita lá, é como se fosse uma máquina de Xerox. Aí você tem lá o espacinho, a gente ia colocando processo tal, número tal. Aí botava ali, microfilmava. Era como fotografar a página? Exatamente, é bem isso. Um garoto que foi crescendo e que passou uma temporada como office boy no escritório de advocacia do Greenhalgh antes de ser transferido para um projeto sigiloso e que, por conta disso, assim como o Avel em Brasília, não sabia muito bem o que estava fazendo. Você sabe então os microfilmes que você fez? Não tenho a mínima ideia. Você quer saber? Gostaria. Genebra, na Suíça. Puta, jura? Juro. Tá brincando. É mesmo? Um orgulho, hein? Caramba. Eles mandavam pra lá. Lá existia um negócio chamado CMI, Conselho Mundial de Igrejas. Na verdade, ainda existe. O Zé do Egito ficou fascinado quando eu contei que o fruto do trabalho dele, que chegava a passar 14 horas por dia microfilmando os mais de 707 processos, foi parar na Suíça e que o acervo do projeto foi preservado e até hoje é estudado por pesquisadores do Brasil e no resto do mundo. Não lembro também, eu sei que era 1 milhão de páginas. São 707 processos que somam quase 1 milhão de páginas. Meu Deus. Essas páginas estão no acervo na Unicamp, Campinas, as páginas em papel. E os microfilmes agora tem cópias. Tem na Suíça, tem nos Estados Unidos. Nossa, então tá para pesquisa na Unicamp? Pois é. O acervo todo do Brasil Nunca Mais, as mais de 1 milhão de páginas que o Avel e seu colega copiaram, que o Paulo, a Leda e outros tantos analisaram e catalogaram, e que o Zé do Egito microfilmou, foram parar na Unicamp, onde a gente esteve em janeiro de 2025. Mas para narrar essa visita, eu vou chamar o Pedro Belo, produtor e roteirista desse podcast, que esteve lá comigo. Oi, pessoal. Então, o acervo do Brasil Nunca Mais está armazenado na sala Paulo Sérgio Pinheiro, em 8 estantes instaladas em 4 armários deslizantes sobre trilhos. Talvez você já tenha visto um armário desse, mas se você não tem ideia do que eu estou falando, dá uma olhada nas nossas redes, principalmente o Instagram da Nave Reportagens, que a gente vai subir as imagens dessa visita por lá. É bom a gente deixar claro também que esse arquivo já está todo digitalizado, graças a uma iniciativa do Ministério Público Federal, o BNM, o Brasil Nunca Mais Digital. Mas aqui no arquivo físico são mais de 1 milhão de páginas, distribuídas em 707 processos e alguns anexos, todos em pastas. Tem processo que ocupa 3, 4, 5 ou até mais dessas pastas bem grossas de plástico, com uns 15, 20 centímetros de espessura. E acho que dá pra gente dizer que pelo menos metade dessas páginas aqui tem o dedo do Avel. Algumas, literalmente, porque no método dele de colar o botão da máquina de Xerox com fita adesiva, naquela viração de páginas na velocidade certa ali para copiar, às vezes sobrava um ou outro dedo ali no canto da página. E isso está registrado, também é parte da história. E aí, olhando o arquivo físico, acho que dá pra gente ter uma dimensão do trampo que foi para 2 meninos lá com 2 fotocopiadoras produzirem um arquivo desse tamanho, com 1 milhão de páginas.
Para esticar essas folhas todas lado a lado, a gente precisa de 210 quilômetros, mais ou menos. É a distância entre Brasília e Goiânia, ou uma viagem de ida e volta de São Paulo até Campinas, na Unicamp, onde fica o acervo, no arquivo Edgar Loinhot, o AEL. Esse arquivo, por si só, é um capítulo à parte. Na verdade, talvez ele merecesse uma série só para ele. Começa pelo personagem que batiza o arquivo. Apesar desse nome alemão, o Edgar Loinhot nasceu em Mojimirim e foi um militante anarquista, operário do setor gráfico e jornalista. Ele foi preso na Greve Geral de São Paulo de 1917, acusado de ser o mentor, abre aspas, psíquico e intelectual do movimento. Tem até um recorte de jornal emoldurado na entrada do arquivo dizendo isso, com uma foto do Edgar Loinhot jovem e a manchete: um criminoso célebre. Enfim, o Edgar publicou vários jornais dos movimentos operários nas décadas seguintes e também colecionava documentos e publicações dos trabalhadores e da imprensa operária. Ele foi considerado, inclusive, o guardião da memória operária do Brasil. Em todas essas reivindicações que estão aí, basta percorrerem as coleções de jornais, a lei de férias, a regulamentação dos trabalhos da infância, a regulamentação do trabalho das mulheres, a regulamentação dos trabalhos noturnos, todas elas representam o esforço do proletariado de todos esses anos passados. Depois da morte dele, em 1968, e no meio da ditadura militar, professores do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, o IFISH, conseguiram articular a aquisição da coleção do Edgar e começa assim o maior arquivo sobre história social, política e cultural do Brasil. Aspas para o Mário Augusto de Medeiros, professor do Departamento de Sociologia da Unicamp e diretor do AEL. É sempre uma história muito curiosa de pensar como que uma universidade no interior de São Paulo, numa cidade que não é exatamente progressista, convenceu o reitor de que seria interessante preservar a documentação do movimento anarquista e do movimento de trabalhadores da Primeira República, né, da primeira greve geral de São Paulo. Além do acervo do Brasil Nunca Mais, que está lá desde 1986, tem uma parte boa do acervo do Teatro Oficina, por exemplo, que também está armazenada lá. A missão do AEL tem sido proteger e difundir a memória que a história oficial tende a não dar visibilidade. Essa que você escutou agora é a Marina Rebelo, que trabalha lá no AEL. Foi ela que nos recebeu e apresentou o acervo. Depois dessa sala onde ficam as estantes com os documentos, onde a gente só entrou com aquelas touquinhas de proteção para os sapatos, a gente botou também máscara, luva de borracha e foi ver a outra parte da coleção, que contém principalmente as fotos que acompanhavam alguns dos processos. Esse é o Lamarck, ó, não está identificado aqui. O Marighella em cima dele aí. Marighella, Lamarck. Mas no sistema tá. Esse aí, no sistema tá. Muitas das fotos que a gente foi vendo ali pareciam ter sido tiradas em manifestações contra a ditadura. Algumas até tinham rostos circulados, com nomes anotados nas próprias fotos. Parecia um material da própria polícia mesmo, que foi extraído de algum jeito dos porões do DOPS ou do DOI-CODE. Algumas fotos, sim. E a gente não tem um registro de a conexão efetiva com os organizadores do projeto. Nessas imagens, como que elas vieram parar dentro do Brasil Nunca Mais. A gente sabe que quando o Brasil Nunca Mais vieram essas fotos juntos. Então, pra gente é o mesmo acervo. Se seu pai souber a resposta, vai ser bem bacana. De como é que veio. Agora aqui. A Ana Maria jura que não vieram foto nenhuma. Ninguém do arquivo sabe explicar com segurança como aquelas fotos foram parar ali. A rigor, o Brasil Nunca Mais deveria reunir apenas as páginas xerocadas na sala 702 do edifício Ceará, que eram despachadas de Brasília para São Paulo. E, no entanto, tem uma série de fotos no arquivo da Unicamp. Imagens que lá atrás provocaram no Avel de Alencar, nosso homem que copiava, os instintos mais primitivos. E eles não tinham nenhum pudor, os caras do STM, na montagem do processo, de esconder aquelas fotos horripilantes de gente destroçada, torturada, com os olhos inchados, cara todo arrebentado, gente morta, né, com vários tiros, gente atropelada de propósito. O Avel se deparou com algo bastante curioso enquanto copiava pastas e mais pastas de processos. Não eram só documentos oficiais e fotos que constavam naquelas pastas. E uma coisa interessante, que eles também pegavam objetos pessoais das pessoas, cartas de amor,
de uma guerrilheira para um outro guerrilheiro, um companheiro para outro companheiro. Eles pegavam tudo aquilo. Essas cartas de amor, interceptadas por algum militar sem coração num centro de tortura qualquer, chamaram tanto a atenção de Havel que o homem que copiava não se conteve. Mas deixa o Eduardo Galeano concluir a história que o Éric Nepomuceno começou a contar lá no início desse episódio. Certa noite, entre as páginas da documentação militar, ele descobriu uma carta. A carta tinha sido escrita 15 anos antes, mas o beijo que assinava essa carta, com lábios de mulher, estava intacto. A partir de então, ele encontrou muitas cartas. Cada uma estava acompanhada pelo envelope que não havia chegado ao seu destino. Ele não sabia o que fazer. Longo tempo tinha se passado. Já ninguém esperava aquelas mensagens. Eram letra morta. E, no entanto, quando lia, ele sentia que estava cometendo uma violação. Ele não podia devolver essas palavras para a cárcere dos arquivos, nem podia assassiná-las rompendo os papéis. Ao final de cada noite, Havel metia em seus envelopes as cartas que havia encontrado, punha no envelope selos novos e depois levava tudo para o correio. Pois é, parece ficção, mas aconteceu. Anos depois daquele inusitado tráfego de cartas de amor, o Havel contou sobre elas para o SIG, que comentou com um jornalista de Nova York especializado em América Latina, que narrou a história para um conhecido escritor uruguaio. E foi assim que um jovem tirador de xerox de Brasília acabou se tornando personagem de uma crônica de um livro de Eduardo Galeano, publicado somente em 2004, com o título de Bocas do Tempo. Pegava as cartas e tirava do processo, os envelopes, tirava do processo, dobrava, punha no envelope, colava e punha no correio. Não sabia se chegar ao destino, mas estava lá, indo para o mundo. Não ficava mais preso lá do... Não ficava mais preso. O Havel se emocionou quando contou pra gente essa parte da história. É difícil não se emocionar. É difícil ficar incólume quando reparamos no potencial destrutivo da ditadura, na capacidade que os agentes da repressão tinham, e os autocratas ainda têm, de passar por cima de tudo, destruir pessoas e laços afetivos, como se fossem treinados para arrancar as flores dos jardins e salgar o chão. Eu pergunto pro Havel sobre a emoção que ele está sentindo. É como se estivesse volta tudo, né? A gente não consegue enterrar. Um trauma. Ditadura é uma desgraça. E ao tentar entender por que ele fez o que fez, tirando aquelas cartas de amor dos arquivos da ditadura e buscando devolvê-las a seus donos, Havel nos conta que não foi só essa a arte que ele aprontou. Uma coisa interessante, que meu pai era prestista, né? Ele se refere aqui ao Luiz Carlos Prestes, o Velho, a liderança mais importante da história do Partido Comunista Brasileiro, aquele que deu nome à lendária Coluna Prestes 100 anos atrás. Enquanto o Velho esteve vivo, meu pai não perdia um aniversário do Velho, que era de 1º de janeiro. Os velhos camaradas se reuniam no Rio de Janeiro para comemorar o aniversário do Velho Prestes. Aí coincidiu de achar o processo do Prestes. E nesse processo do Prestes, tinha várias medalhas que ele foi condecorado na União Soviética. Tinha medalha de herói da União Soviética, tinha medalha disso, medalha daquilo. Pois não é que o Havel juntou as medalhas do Prestes e entregou todas elas ao pai dele, para que ele mesmo repassasse ao Velho no aniversário seguinte? Aí meu pai falou, quando o Velho abriu o envelope, ele viu aquelas medalhas que tinham sido condecoradas na Rússia, na Segunda Guerra, o caramba, né? Ele olhou assim, como conseguiu isso? Aí meu pai falou assim, é segredo, camarada. Você tá brincando que você fez isso? Fiz. Não tinha respeito nenhum pela ditadura. Se eu pudesse, eu tinha posto era fogo naqueles processos, jogado pela janela. A gente entende a revolta, Havel, mas ainda bem que você não fez nada disso.
O mundo precisava ficar sabendo de tudo, e o seu trabalho foi fundamental para isso. Havel só foi entender qual exatamente tinha sido a sua missão em meados de 85, quando abriu uma revista e se deparou com uma reportagem sobre um livro de capa vermelha e letras amarelas, alçado instantaneamente à condição de best-seller. Ele conta que estava com o pai dele e com um velho amigo, o advogado Sigmaringa Seixas, num dos bares mais tradicionais de Brasília, o Beirute. Aí a gente reunia lá, Sigmaringa lá, meu pai, a gente ia lá tomar um chopinho. Eu, aquele moleque no meio dos coroão lá, né? Aí eu peguei a vez e falei pro Sigmaringa, é isso, né, Sigmaringa? Que a gente tava fazendo? Ele olhou assim, olhou pra mim, disse, não dá pra esconder porque você ligou as pontas. No próximo episódio, você vai descobrir como as mais de 1 milhão de páginas fotocopiadas pelo Havel e microfilmadas pelo Zé do Egito foram resumidas e publicadas num livro histórico, que ficou 1 ano e 9 meses entre os mais vendidos do país. E assim foi feito. O livro, então, foi posto no mercado, né? E em poucas semanas, esse livro estava já em primeiro lugar nos mais vendidos, né? Que editora toparia publicar uma denúncia como aquela? E quem aceitaria a missão de escrever? A gente queria um livro com uma linguagem objetiva e, ao mesmo tempo, jornalística. Nunca Mais é um podcast original do Grupo Prerro, produzido pela Nave Reportagens e narrado por mim, Camilo Vanucchi. O roteiro deste episódio foi escrito pelo Pedro Belo, com revisão e sugestões minhas e do Felipe Barbosa. O Pedro também dividiu comigo a pesquisa e a reportagem, fez a direção de locução e narrou trechos deste episódio, além de captar a maior parte dos áudios que você escutou. Contamos ainda com a voz do Eric Nepomuceno para fazer a leitura da crônica Palavras Perdidas, que está no livro Bocas do Tempo, do Eduardo Galeano. Quem fez as vozes adicionais e também a edição, a pesquisa de arquivos sonoros, trilhas adicionais, a ambientação e a mixagem foi o Felipe Barbosa. E além da minha voz, esse episódio também teve vozes complementares da Bettina Neves, da Ana Campos e da Isis Della Preve. A trilha sonora original é do Cauê Fernandes. Neste episódio, utilizamos áudios e trechos de entrevistas que fizemos com Havel de Alencar, Luiz Eduardo Greenhalgh, Leda Coraza, Paulo Vanucchi, José do Egito Sombra, Alice Yamaguchi, Carlos Lichtenstein, Frei Volney Berkenbrock, Marina Rebelo e Mário Augusto Medeiros. Os depoimentos de Luiz Carlos Sigmaringa Seixas e Vânia Santana foram dados ao pesquisador Marcelo Zelic para o projeto Armazém Memória em 2007. A fala da Ana Maria Camargo foi retirada do canal do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH, da Unicamp, e é de uma palestra da historiadora no Arquivo Edgar Lohenroth, o AEL, feita em 2023. A entrevista da Ini Raimundo Moreira foi cedida pela jornalista Ana Castro, que a entrevistou em 2014 para o documentário Coratio, que a Ana dirigiu com Gabriel Mitani. Este episódio também usou áudios do YouTube, dos canais do Partido dos Trabalhadores, Chega de Escravidão e Xerox Nostalgia. Também usamos um áudio da Jovem Pan News. Obrigado pela escuta. Se puder, compartilhe este podcast com os amigos, siga este canal e divulgue nas redes sociais. A gente se encontra no próximo episódio. Nave Reportagens.